Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área e nada mais. Seguinte, hoje eu vou fazer o vídeo de uma maneira diferente, ou pelo menos vou começar de uma maneira diferente. Falando de Pelé, o substantivo. Pelé tem 4 letras, 2 sílabas, 3 copas e uma eternidade. Significa a representação máxima do jogo bem jogado, do futebol moderno, muito antes da modernidade. Pelé é uma ruptura e um recado. Depois dele, o futebol nunca mais foi igual. Ficou entendido, a partir dali, que talento, treino, físico, repetição e disciplina são inseparáveis. E quando tudo isso se junta à genialidade, fica imparável. Pelé, na real, criou a fórmula da perfeição e ocupou, assim, um trono vago. Pegou esse lugar porque tinha todas as qualidades que um rei precisava para liderar súditos tão apaixonados. Nunca antes alguém tinha dado tudo o que o futebol exigia. Pelé, completo, completou o jogo. E reis, vale lembrar, não morrem, jamais. São história, vivem para sempre na memória. Todos ouvem falar dos seus feitos. Seus nomes atravessam as gerações como capítulos obrigatórios, quase que passados de pai para filho ou de professor para aluno. Pelé é exatamente esse lugar e essa pessoa. O que termina é apenas uma parte da biografia do Edson, não do Pelé. O maior jogador do mundo transformou o maior jogo do mundo. Vida longa a quem jamais deixará de existir. Eu fiz questão de começar o vídeo lendo um texto que eu escrevi para a TNT Esportes, que foi publicado nas mídias sociais da TNT. Um texto que eu fiz às pressas, que eu fiz de férias, mas que parece que estava guardado aqui já há muito tempo, há décadas talvez. Porque quem já estudou jornalismo, ou quem já de alguma forma trabalhou com comunicação, sempre ficava naquela, né? E no dia que o Pelé morrer? Como é que vai ser no dia que o Pelé não estiver mais aqui? E a cobertura? E isso? E aquilo? E esse dia chegou, né? A gente, de uma maneira ou de outra, viveu a história. Mas, de novo, é uma história que não vai ter fim. Tem personagens que não morrem. E o Pelé é um desses personagens. O Edson, né? O pai, o filho, o tio, o avô. Esse cara morreu. Mas o Pelé não morre. Ele, na verdade, ele parou de jogar, mas ele não parou de escrever o seu legado, porque, como eu falei no texto, o Pelé é uma ruptura, ele é um antes e um depois na história do jogo. O Pelé é um revolucionário, a verdade é essa. Ele é a maior revolução da história do futebol. Antes dele era um jogo de bola, tinha muito talento, tinha outro ritmo, tinham outros objetivos. Ah, mas sempre foi o gol o objetivo. Sim, sempre foi o gol. A forma de chegar até ele é que era completamente diferente. E aí, depois do Pelé, a coisa muda completamente, né? Um atleta de fato, que jogava bola muito à frente dos outros, muito à frente do seu tempo, e que mostrou que a partir dali, ou você fazia daquele jeito, ou não tinha como jogar bola de alto nível. Então o Pelé ele é essa ruptura. E por isso, considerado o maior de todos, o rei, o greatest of all time, como chamam lá fora, né? O GOAT. E vários jornais chamando de o original GOAT. Porque essa conversa, essa discussão, começa com ele, a partir dele. O Pelé revoluciona o jogo, o marketing esportivo, a cobertura esportiva, a forma de trato com a imprensa, a forma de lidar com a própria marca. Né? O Pelé, como eu escrevi lá no texto, 4 letras, 2 sílabas que basicamente representavam um país. O Pelé ele fundou praticamente o futebol no Brasil. E quando eu digo fundou, fundou o futebol no Brasil, o futebol vencedor, o orgulho de jogar, o orgulho de ganhar. Então a relação do Brasil com o futebol muda completamente a partir do Pelé. Então talvez agora as pessoas tenham esse entendimento ou essa dimensão do que representou esse cara. E eu sempre
quem acompanha o meu trabalho sabe do quanto eu falo, e está aqui atrás, inclusive, da questão do futebol moderno, de olhar para frente. O Pelé foi esse olhar para frente. O Pelé foi essa vida longa ao futebol moderno, como eu disse, quando nem existia modernidade. Ele é essa prova de que o jogo anda para frente, que o jogo precisa dessas mudanças. Então, o fato de exaltar o Pelé e reconhecer o lugar que ele está na história, o lugar único, ele preencheu um lugar e ocupou um trono, como eu falei, que estava vago. E ele vai ficar lá, porque todas as lacunas que ele preencheu ali, elas não existiam, obviamente, e ele foi lá com resultado, com desempenho, com técnica, com genialidade, com físico, com tática, com posicionamento, com complexidade do jogo, né? Porque ele entregava tudo. Um jogador que deu tudo ao jogo. Então o Pelé vai ser sempre esse maior da história, por mais que algumas pessoas considerem A, B ou C melhores, mais relevantes para a época tal, enfim, isso é o de menos. O que importa é entender o tamanho do legado e o tamanho do impacto desse cara no jogo. E eu já falei algumas vezes aqui, eu fiz história, né? Apesar de eu ter estudado jornalismo, eu também estudei história. E muito de estudar história, primeiro foi pelo Egito antigo, que eu adorava. E segundo, pelo Pelé. Muita gente talvez nem saiba disso. Mas as primeiras histórias que eu escutava do meu pai, antes de dormir, elas não eram fábulas, conto de fadas, história da Cinderela, da Chapeuzinho Vermelho, do Lobo Mau. Eram histórias do Pelé. Era o meu pai contando ter visto o Pelé no Maracanã, ter visto o Pelé em outros estádios. E o meu pai é do Rio, né? E cresceu vendo vários embates ali entre Santos e Botafogo. Meu avô levava também ele para o estádio, então ele viu o amistoso do Pelé contra o Puskás, na época do Honvéd da Hungria, do Pelé contra o Real Madrid, enfim. Ele acompanhou boa parte da história, né? O pai dele estava no Maracanã em 50, ele ainda era garoto, né? Tinha 9 anos, mas foi também. Então, as primeiras histórias que eu ouvi, o primeiro grande personagem da minha vida é o Pelé. Não é nenhum personagem fictício, nenhum personagem escrito por alguém. Foi o Pelé. Então, tem um impacto muito grande na minha formação, inclusive como jornalista. Eu sempre pensava assim, pô, eu queria ter vivido nessa época. Pô, eu queria ter visto esse cara. Pô, nessa época deve ser maneira. E aí, o primeiro documentário que eu vi na minha vida, ainda criança, foi Isto é Pelé, que é um documentário absurdo, tá? Quem já viu Pelé Eterno é muito legal, mas Isto é Pelé mostra o impacto dele no treinamento, fala muito dessa ruptura dele enquanto atleta, desse antes e depois, da questão do marketing esportivo, tem muito do que ele fez nos Estados Unidos. Isto é Pelé eu tinha a fita, né? A VHS do Isto é Pelé. Então, a gente está falando de um cara desse tamanho, de um cara que tem, para mim, a comemoração mais icônica da história do futebol. O soco no ar, para mim, representa a comemoração mais simbólica da história do futebol, porque ela é muito genuína, ela é um recado, ela tem raiva e tem alegria ao mesmo tempo. Eu até escrevi isso no Instagram, me lembro uma criança comemorando um gol, correndo para o pai e falando, eu consegui. E para mim nada é mais genuíno que isso, porque no fundo todos os jogadores meio que voltam para esse lugar de filho, né, em algum momento. E estão fazendo esse gol ali para a família. A família às vezes cresce, né, e se tornam milhões, que é o caso do Pelé, que tem um impacto no mundo inteiro. E esse impacto, ele é assustador, se você olhar algumas capas de jornal espalhadas por aí. A minha preferida de todas é a capa do AS, da Espanha, que mostra algo simples e objetivo: os pés do Pelé. É uma foto antiga e mostra os pés cheio de calo, cheio de marcas, cheio de cicatrizes. Eu até falei sobre, depois desses pés, né, todo mundo seguiu essas pegadas, porque, de novo, ele deu o norte de para onde o futebol tinha que ir, para onde o jogo tinha que acontecer e como o jogo deveria ser jogado. Então, quando se fala do rei, se fala dessa dinastia, desse legado, desses ensinamentos, porque o rei mesmo, o bom rei, é um grande líder, né? Que mostra para as pessoas o que tem que fazer. E um rei lidera. E eu acho que o Pelé foi, de fato, o primeiro e maior rei que o futebol teve. Como todo reinado, ou como toda monarquia, muda de pés ou muda de mãos, enfim. A coroa passa, mas você tem o rei. E esse cara é o Pelé. E para mim a capa do Asa, ela define tudo, né? É uma foto da N
Leibovitz. É uma foto antiga, mas para mim é a capa mais bonita de todas, e foram muitas capas desde o dia que o Pelé morreu até agora, assim, foram muitas, centenas, milhares de capas pelo mundo inteiro. Se a gente fizer um compilado de capas por aí, e o Foot Papers lá no Twitter faz isso como ninguém, você vai ver um trabalho maravilhoso, inclusive do L'Équipe. O L'Équipe fez um compilado de todas as capas já publicadas, que usaram o Pelé como tema para falar da morte do Pelé, e o L'Équipe fez um resumo disso para criar a sua capa. A capa do L'Équipe é um conjunto de 180 capas formando o rosto do Pelé, numa das mais icônicas fotos também do Pelé de todos os tempos. Por falar em Pelé, o New York Times fez um levantamento em fotos, contando a história do Pelé em fotos, e se você olhar as 20, 30, 40 fotos mais importantes da história do futebol, muitas dessas fotos têm o Pelé. Porque, de novo, ele não foi só uma ruptura dentro do jogo, né? De imagem, simbologia, marketing esportiva, a relação dele com a Puma, a relação dele com as marcas, a relação dele com o público. O Pelé era um cara que compunha música, que cantava, que atuou em vários filmes ali na época e tal. Inclusive Fuga para a Vitória, que é um filme que tem Sylvester Stallone e o Pelé tá nesse filme. E ele impressionantemente fazia tudo muito bem, né? Não interessa se a gente está falando do Pelé, compositor, do Pelé, qualquer coisa. Tudo que ele se propunha a fazer, ele fazia de forma muito majestosa. E o engraçado é que nos anos 70 fizeram um levantamento do Pelé correndo 100 metros rasos, né? E ele fazia na época em 11 segundos. Era pouco mais do que o recordista mundial à época fazia. Para mostrar que, de novo, como ele estava à frente do tempo dele, como ele já mostrava, cara, isso aqui é um esporte de alto rendimento. A minha genialidade, ela só é potencializada pelo meu corpo. Não tem como jogar futebol de alto nível sem preparo, sem profissionalismo, sem entrega, sem paixão, porque isso estava tudo junto em um mesmo jogador. Perna direita, perna esquerda, velocidade, mudança de direção, cabeceio, cobrança de falta, cobrança de pênalti, liderança, nunca precisou ser capitão para ser um líder, mas tinha tudo isso em um cara só. E sim, uma parte física absurda. Explosão, facilidade em acelerar e desacelerar, tudo isso ajudava na finalização, na subida de cabeça, no chute forte com a perna esquerda, com a perna direita. Então, lá atrás, a gente está falando aí de 45 anos praticamente que o Pelé parou de jogar, já estava avisando, gente, isso aqui é um esporte. Sem o corpo, não tem jogo. O esporte profissional, ele só é diferente porque você tem um preparo diferente, tanto mental quanto físico. E o Pelé era esse cara. Então lá atrás ele já estava avisando, né? E hoje a gente ainda insiste em discutir algumas questões. Então o nosso futebol arte, que tem no Pelé o seu maior ícone, é uma arte altamente objetiva, extremamente talentosa, obviamente, genial e muito física. Porque sem essa parte física, as outras coisas também não seriam construídas. Então a gente está falando de um gênio, de um profissional e de um apaixonado. Tudo o que um artista precisava ter. Então o nosso futebol arte, que tem, repito, o Pelé como ícone, não tinha irresponsabilidade, não tinha aquela boleiragem do treinar para quê. Ele não simplesmente chegava e jogava. Ele não era só o talento. Taticamente, o Pelé era completo. Eu vou mostrar isso daqui a pouco em um levantamento maravilhoso do Futuri, que, para variar, faz um trabalho espetacular. E eu queria lembrar o que o Philip Killing, que presta serviço para vários veículos e mora na Inglaterra, mostrou falando dos jornais, das capas de jornais na Inglaterra, que é meio que um resumo do mundo todo, porque o mundo inteiro se curvou para venerar e relembrar o tamanho desse cara, né? A banca de jornal na Inglaterra, todos os jornais, do The Times ao The Sun, o Daily Mail, todos falando e dedicando páginas e mais páginas ao Pelé. Daily Mail, The Sun, The Times, o Mirror,
todos os principais, e botando a foto do Pelé na capa, inclusive esta com o Jairzinho, uma das mais icônicas, né, da história do futebol que eu falei aqui há pouco, né, a foto pós-jogo contra a Inglaterra, assim, é impressionante o quão dominante foi o Pelé no mundo todo, não só na época que ele jogava, mas agora depois que ele morreu. A ponto do The New York Times, e aí obviamente a gente está falando do Pelé que jogou em Nova York, jogou no New York Cosmos, o New York Times dedicar um infográfico, uma matéria bem grande, toda ilustrada, o New York Times faz isso como poucos, lembrando o Pelé em histórias, e obviamente que a foto de capa disso, né, a história em imagens, é o Pelé com a camisa do Cosmos, né, não com a camisa do Santos, que é a camisa original, mas é normal, né? O jornalismo também é algo local e a gente precisa entender isso. Então ele vai mostrando, né, primeiro o gol do Pelé, absurdo, o chapéu que ele dá e o gol que ele faz aos 17 anos na final da Copa de 58. Essa foto ela é maravilhosa, a finalização, tudo é perfeito no lance. Quando o Santos ganha o Campeonato Paulista, também nos anos 60, né? O quanto o povo foi lá para idolatrar, o ainda também garoto Pelé, a gente está falando de um Pelé aqui que não tinha nem 20 anos ainda, também, o Pelé que serviu ao Exército, que jogou pelo Exército, tem gols pelo Exército, gols não oficiais, mas são gols que estão lá e que estão na conta lá dos mais de 1.200 gols, e óbvio que isso ajudou também na época, né, politicamente o Brasil viu um momento específico, de novo o Pelé treinando essa imagem, tem em vários momentos no Isto é Pelé, que o Isto é Pelé mostra a construção atlética desse cara, a construção de como o Pelé se tornou o Pelé, e isso passa por disciplina, treinamento, repetição, dedicação, paixão, talento, tudo isso. O Pelé é esse recado, e eu espero que agora a gente entenda isso melhor. Em 62, um dos poucos momentos dele na Copa, né, depois ele se machuca e o Garrincha acaba levando o Brasil até o bicampeonato. Fora do Brasil, o quanto o Pelé era idolatrado e exaltado como esse primeiro grande ícone esportivo para todos, por isso que tem essa ruptura de marca, de marketing esportivo, né? A bicicleta perfeita praticamente, isso aqui é a imagem que, se você pegar só a silhueta da imagem, você identifica, né? O soco no ar e essa bicicleta são imagens maravilhosas, inclusive eu e a minha esposa, a gente já teve marca de camisa de futebol, e a gente tinha uma estampa com essa, exatamente com essa bicicleta. E não precisava nem dizer que era o Pelé, não precisava escrever, não precisava nada. Bastava a imagem e todo mundo sabia, né? O movimento ele é muito perfeito. Do lado esquerdo, o dia que o Pelé fez os 1.000 gols no Maracanã contra o Vasco. A imagem da seleção de 70, que eu já falei algumas vezes aqui, para mim é a mais perfeita seleção de futebol em Copas, é o time de 70, muito rico taticamente, altamente cheio de talento, fisicamente muito superior aos outros, né? Um time que foi treinar muito antes lá no México, passou 4 meses junto e engoliu todos os adversários no segundo tempo e foi a melhor Copa do Pelé, né? Aqui é a imagem do soco no ar, que eu já falei, para mim é a comemoração mais icônica da história do futebol, porque é genuína, ela é apaixonante, ela é apaixonada, como se, de novo, fosse uma criança correndo para o pai e falando, pô, eu consegui, eu consegui, eu consegui. Eu acho essa imagem absurda. Para mim é a comemoração perfeita. O Pelé é compositor, com seus pés já todos marcados aqui, tinha um talento para música gigantesco, né? Mostrando que era um cérebro altamente privilegiado. Né? O Pelé com a Copa do Mundo, ainda falando de 1970, e o Pelé sempre sendo usado como essa figura, um embaixador, não só do Brasil, como da América, na América do Sul. O Pelé no Cosmos, a gente está vendo aqui o Pelé jogando nos Estados Unidos, ensinando, inclusive, ou tentando ensinar americanos a jogar. E aí é a primeira grande tentativa dos Estados Unidos em introduzir o soccer. E depois do Pelé foi Beckenbauer, Carlos Alberto, vários caras gigantescos. O Pelé abriu as portas para isso. Foi muito importante também como embaixador na Copa de 94. Essa figura, essa foto com o Muhammad Ali é maravilhosa. Virou estampa, virou tatuagem, virou lambi-lambi. Em São Paulo tem vários, né, do Bueno Caos que faz isso como pouquíssimos. E aqui, de novo, um momento de executar como embaixador essa união Brasil-Estados Unidos, quando o Pelé jogava no New York Cosmos. Também tem um documentário sobre esse momento dele nos Estados Unidos que é espetacular. Então, cara, a morte do Pelé, eu acho que
dar esse estalo e esse start nas homenagens, na lembrança, nas conversas, nas explicações, para as pessoas entenderem o tamanho, a relevância e a importância desse cara. Porque, de novo, ele foi um norte, ele foi uma ruptura, ele foi um recado, ele foi um caminho para avisar para onde o jogo precisava e tinha de ir, né, que era esse caminho da união do talento absoluto, do talento absurdo, com essa perfeição. Você nascia com talento, mas você precisava desenvolver esse talento, porque senão ele ia servir de muito pouco. Então, de novo, resultado com desempenho, com estética, cara, ele é a história do jogo, praticamente. E isso é muito importante que a gente lembre sempre. E aí o Futuri traz todo um fio, e é uma tradução do Visual Game, que é um perfil também maravilhoso, falando de toda a relevância e da importância do Pelé. E aqui você tem alguns levantamentos que tentam mostrar de maneira proporcional o impacto do Pelé na época dele. Por exemplo, o Pelé jogou 795 jogos completos em minutos, né? Se você pegar todos os minutos que o Pelé jogou de forma oficial, você tem 795 jogos, marcando 756 gols e acumulando 367 assistências nesses jogos oficiais em registro, o que dá uma taxa de 1,41 gol por jogo de participação. Se a gente fizer uma comparação com grandes nomes da história, ele está à frente do Messi, do Cruyff, do Gerd Müller, do Neymar, do Di Stéfano, do Zico, do Lewandowski, do Cristiano Ronaldo, do Romário, do Van Basten, tudo proporcional a um período que, de novo, era um outro ritmo, era um outro jogo, era uma outra época, porém, o Pelé nasceu naquele período e criou esta ruptura muito à frente dos outros. Um jogador completo, tático e fisicamente, que obrigou o jogo a evoluir, porque senão não ia conseguir acompanhar. Simplesmente, se o jogo não evolui, você não ia conseguir acompanhar. E para mim, esta parte é a principal. Porque o Pelé não jogou só de 9, como falso 9 ou como o centro do ataque. O Pelé foi ponta de lança. O Pelé foi esse construtor, esse criador, porque ele era tão completo que você precisava soltar o Pelé pelo campo. No Santos, por exemplo, você tinha Mengalvio, Doval, Pelé, Pepe, Coutinho, e ele flutuando aqui por trás ou ao lado do Coutinho em vários momentos no time que é considerado aí um dos grandes da história do futebol. E na seleção de 70, que repito, para mim foi o grande recital da vida do Pelé, e foi a grande e principal Copa dele lá, você tem o Pelé aqui jogando por trás do Tostão, que jogava como esse falso 9, abrindo espaço, o Pelé como esse ponta de lança, aqui é o 10 classicão, né? O ponta de lança, por quê? Porque você tinha o meio-campo e a ponta dele, né? A ponta de toda essa construção de ataque era o Pelé. Quando o Tostão saía, ele ocupava o espaço. Em vários momentos jogava atrás da linha da bola, ajudando na recomposição, na marcação. E o Jairzinho era o cara que ocupava até mais a área, porque o Tostão caía pelo lado esquerdo junto com o Rivelino. Carlos Alberto atacava o lado direito aqui no corredor e o Jairzinho ia para dentro da área, muitas vezes tendo o Pelé como esse companheiro. E o Pelé fez vários gols de camisa 9 na Copa de 70, dentro da área, né? Como na final diante da Itália e tal. Ele constrói outros gols também contra a Inglaterra, ele recebe dentro da área e acha o Jairzinho de lado. Então, assim, um jogador que entregou tudo, né? Assistência, gol, velocidade, desaceleração, potência. E como diria a Pirelli, né? Era a Pirelli, acho, a Firestone, agora não lembro. A potência não é nada sem controle. E o Pelé tinha isso, né? A potência, o controle, o momento certo de usar, de não usar. E acho que 1970 é o resumo desse cara. Quase aos 30 anos, não queria ter jogado a Copa. Muita gente não queria, inclusive, que ele jogasse à época, e já falei sobre isso algumas vezes aqui. E mesmo assim, ele jogou e fez o grande recital da vida dele, a grande Copa da vida do Pelé. É a Copa de 1970. E aí você segue vendo lances como parecia um cara em outra rotação, né? Parecia um cara jogando em outro ritmo, em outro esporte, em outro jogo. E, de novo, isso não tira o mérito do que ele produziu. Ah, mas eu acho que o futebol era diferente. Eu também acho que o futebol moderno, como um todo, ele é melhor. Isso tira zero o mérito do Pelé, que naquele período, naquele contexto, parecia jogar 20 anos na frente, né? De novo, pela aceleração, pelo arranque, pela mudança de direção, pela forma como finalizava.
E de fato, era isso o diferencial. E isso foi comprovado em números, em títulos, em artilharias, em gols em finais, em gols em jogos grandes, em jogos importantes, em jogos pela seleção, em jogos pelo Santos. A forma como ele fazia esses gols ou como ele encontrava solução. Sempre objetivo. Não tinha drible para trás, não tinha chapéu sem nenhum tipo de traço em direção ao gol, o passe de ruptura, o passe longo, o drible para frente. Pelé foi objetividade, com genialidade, porque assim, para mim o mais difícil no futebol é fazer o simples. O simples é muito difícil. E o Pelé fazia isso com todos os retoques de genialidade e numa época que as pessoas olhavam e ficavam absolutamente impactadas, tentando entender de onde saía aquilo. Como esse cara faz isso nesse período? Né? Então, assim, um visionário, um cara muito à frente do seu tempo, uma ruptura. E repito, um recado. Porque, de novo, como eu escrevi no texto lá que eu publiquei na TNT, o Pelé foi um substantivo. E ele é, para sempre, um substantivo, que traduz tudo isso aqui que eu falei em quase 30 minutos. Então, é o substantivo que talvez mais exija páginas no dicionário para ser descrito. Mas, se você quiser substituir, você pode substituir o Pelé por um outro substantivo que vai ocupar o lugar de adjetivo. Né? Pelé, o rei.